Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais uma análise matinal nessa bela manhã de terça-feira do novo episódio que saiu ontem no Gloob, mais uma estreia global feita por eles e nos surpreendeu em alguns pontos e em outros não. Destruição, o episódio que não prometeu nada e entregou bastante coisa, não tudo. E amanhã, por volta das 6 horas da noite, não percam as dezenas e dezenas de curiosidades só sobre esse episódio que eu já tô separando, então não percam. Destruição ou Destruction é o episódio 3 da quinta temporada de Miraculous, logo após Multiplicação, mantendo a ordem cronológica que está realmente se mantendo em todo canto por causa do Gloob. Graças a ele teremos na semana que vem Júbilo e daqui 15 dias o episódio Ilusão. Ontem também saiu o teaser de Júbilo daqui, mas a única cena nova que tivemos é do Gabriel usando seu anel da Alliance que tem uma foto da Emily nele, ou da Amélie. Vai saber, é possível que ele tenha criado o modelo 3D da sua falecida esposa ao invés de usar o modelo do Adrian ou da Layla, já que ele não tem muito o que falar com a Amélie, então essa seria meio que pouco provável. O velho é doido, né? Então ele deve estar querendo fingir que tá falando com a esposa. O episódio começa bem como muitos teorizaram, antes da maioria dos eventos de multiplicação, ainda naquela noite que Ladybug e Cat Noir foram até Londres atrás do Félix, ela voltou pra casa, chamou a Alia pra dormir com ela e tal, só que agora do ponto de vista do Gabriel logo após perder o Miraculous do Coelho. Marinette estava super nervosa vendo uma coisa no Ladyblog, aí Alia chega fazendo fechar na hora, já que elas tinham combinado de falar e pensar em outra coisa que não seja o Monark, pelo bem da saúde mental dela. Saindo novamente para ir buscar um chazinho para ela, voltando a abrir o vídeo e ver a opinião sincera da Alia sobre todo esse desastre. No santuário da Emily, após a evolução, quando Gabriel gritou lá depois do esculacho da Natalie, como sempre se lamentava na frente dela por suas derrotas ridículas e agora aponta pros Kwamis falando que eles o ajudarão a pegar a Ladybug. Dessa vez ele tinha levado o Grimório dos Miraculous estudando o que cada um deles faz e estava parado lá na página sobre o Miraculous do Dragão. Apontando para Aurico porque ele tem o poder da sublimação, que vai lhe dar o poder que ele quiser. E para mim esse é o ápice do episódio porque Aurico vai realmente explicar agora as limitações do seu poder de sublimação, muito melhor do que o criador da série fez no Twitter um tempo atrás. Gabriel pede primeiro o poder do Fluffy, de viajar no tempo, negando porque ele não pode dar nenhum poder que já seja de outro Kwami, ainda chamando o velho de burro e diretamente mandando ele reler o livro de feitiços. Chegando Sass para explicar que cada conceito é único e depois Tupu chega com as analogias para facilitar, ainda que a explicação dele não seja 100%, já que Tik é o Kwami da criação, mas Ziggy e seu poder também criam objetos e repetem o conceito da criação direta ou indiretamente. Depois pede o poder de localizar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir, só que aquilo não é um poder, se encaixa mais como um pedido. Depois pede o poder de descobrir as identidades secretas de Ladybug e Cat Noir, mas isso vai contra a magia dos próprios Kwamis e Miraculous, coisa que Aurico não pode ir contra, chamando o bichinho de inútil e deixando o Aurico todo ofendido e os outros até defendem o coitado. E pra completar, quando pergunta quem é a guardiã deles, respondem Ladybug, e quando pergunta quem é a Ladybug, saem bolhas da boca porque Ladybug nunca os renunciou, então tecnicamente não podem falar da sua identidade ainda, explicando por que Duzu consegue falar o nome da Natalie e poderia o do Gabriel também, já que ele renunciou ela formalmente em contra-ataque. Gente, eu fiquei simplesmente apaixonado por essa cena porque foi puro fanservice, tanto a explicação do Aurico que a gente questionou, tantas teorias depois que Gabriel pegou os Miraculous que, com sublimação, ele poderia fazer basicamente tudo e explicou que não é bem assim, como o lance da identidade, que eles não podem falar por N coisas, que também foi explicado e a gente considerou como uma possibilidade. Foi uma amarração de pontas soltas muito bem feita, só que isso não basta para Gabriel. Podem não ser capazes de falar o nome dela, mas podem dizer onde ela mora, com Ziggy tendo que falar que é só seguir o cheiro dos croissants. E assim ele funde Noru, Pollen, Waze e Kalki ainda no Monarca original, sendo a hora de pegar aquela Joaninha traiçoeira. Na padaria, já era bem tarde e Tom ainda estava fazendo croissants porque aquele é o jeito dele de melhorar o mundo e impedir que pessoas sejam acomatizadas. Aí Sabine se junta a ele, com destaque pro pijama lindo dela que apareceu pela primeira vez agora. Enquanto Marinette tentava pensar em outra coisa, chega Monark no quarto dela, perguntando aos Kwamis se estão certos, e estão. Agora ele precisa pedir o presente dela, e ela tem sim e vai dar a ele, sendo ameaçada com o peão para dar uma ferroada caso faça alguma coisa. E assim ela pega aquela chave para ele, o deixando furioso porque queria o endereço da guardiã, e agora os Kwamis dizem que não sabem o endereço dela, porque ela é muito cuidadosa, mas criou essa caça ao tesouro para caso eles se perdessem dela e poderiam a reencontrar. Com isso, Marinette começa a se explicar de que recebeu aquela chave quando virou a Multimouse, Ladybug deu a ela para caso ela se atrasasse ou a perdesse, porque é muito desastrada e pipipipopopó, porque assim
Mulo, Kwame do Rato, poderia reencontrar a Guardiã, mas ela não sabe onde a Ladybug mora nem quem ela é. Chegando Alia, que quase vai parar no hospital com uma parada cardíaca, e Monarch lembra que ela deve saber quem é a Ladybug, por coisas da 4ª temporada. E Alia usa seu engajamento das mídias para ameaçá-lo de que agora a Ladybug sabe onde ele está, cena que foi descrita para nós no Miraculous Day, pegando seu celular, quebrando também o chaveiro de Joaninha, que tinha um número no papel. E a chave abre um armário no rink de gelo, como os Kwames acabam revelando sem querer. Então ele parte direto para lá. Eu achei o enredo disso interessante. Agora Monarch não considerar em nenhum momento de que ela poderia ser a Ladybug, ou realmente conhecer ela, ou se estaria usando um par de brincos interessantes na sua orelha, foi de ferrar, viu? Meu Deus, a cada bola dentro que esse velho dá, são 30 fora, e no rink de patinação. Philip é surpreendido por Monarch, mas não tem medo, o ajuda sem problemas, com mais um pedaço do bilhete com rua escrito. Os papéis são pedaços do endereço dela. Já sabendo onde está o próximo, e antes de sair, Philip tirou uma selfie com Monarch, porque um famoso como ele visitando a pista com certeza vai trazer mais público para querer aulas. Não julgo ele porque eu faria exatamente o mesmo. Imagina você poder dizer que tem uma selfie com o Monarch. Imagina a raridade dessa foto. E agora no Museu de Cera, ele assusta, agora sim, a Veronique, que o leva a criar aquela estátua com muito medo e vê no guiz do Cat Noir que tem outro papel, que juntos eles formam Rua Bobalhão número 42. Surpreendido por Cat Noir, que pega ele, Ladybug também, e o amarra com o talismã. Checkmate. Está imobilizado e se tentar fundir algum Kwame, toma o cataclismo do Cat Noir. Assim todos os Kwames comemoram e Ladybug comete o mesmo erro aqui que cometeu em A Evolução. Ficar tagarelando e se reafirmando o tempo todo e se explicando pro Monarch ao invés de pegar seus Miraculous. Nem que fosse do cavalo, que é só um óculos sem haste, o único que daria pra tirá-lo daquele lugar trancafiado. E por isso, quando ia pegar o broche da borboleta, ele puxa o cataclismo pro seu próprio braço, causando uma dor enorme, e assim, só funde a Kalki e pode sair de lá com todos os seus Miraculous e os coitadinhos dos Kwames também, indo se lamentar pela própria burrice, e Cat Noir tá horrorizado que ele realmente cataclismou alguém, mesmo sendo Monarch, porque tem uma pessoa lá dentro, coisa que ela é incapaz de consertar, porque Monarch também levou o seu talismã. No fim, Monarch só queria saber quem é a Ladybug, e foi idiota de cair nesse plano sem checar as coisas, tá? Meus parabéns, tanta teoria bem planejada pra nada. E aí a Marinette já voltou pra casa e tá contando a Alia tudo o que aconteceu, abraçando sua amiga, mas o que ela quer saber mesmo é como ela conseguiu enganar o Monarch desse jeito, e aí vem sua mega blaster explicação. Assim que se tornou guardiã, tinha medo que, chamando tantos heróis como fez na 4ª temporada, Rockmoth ou Shadow capturasse algum dos Kwames de um herói, ou que estivesse perdido por aí e forçasse ele ou ela a dizer onde Marinette mora. Assim, ela gastou dias e dias para pensar num plano contra essa possibilidade, até chegar nisso. Ela seria alertada do que Monarch está fazendo, porque a primeira peixe estava com ela no seu quarto. E a reação surpresa da Alia ajudou na história. Ela criou a caça ao tesouro combinando com a Veronique e indiretamente com o Philip quando foi lá de Lady Ice, sugerindo que ele tirasse foto com qualquer famoso e postasse para atrair pessoas pro rink. Porque se um dia Rockmoth o encontrasse lá atrás da pista, ele tiraria uma foto e ela receberia a notificação. Assim como Cat Noir, que também seguia ele, ativando todas as notificações. Como vocês deviam fazer com o sininho do canal. E desde o começo da 4ª temporada, ele andava com esse papelzinho escrito bobalhão no guizo, justamente esperando por esse dia. Por fim, Kwames nem sabem o que é um endereço, e se fossem forçados a falar a verdade, eles poderiam mentir logo em seguida. O cheiro dos croissants que Zig falou era a mais pura verdade, ou quando o Saz disse que eles estavam sim o levando para a Guardiã, só que o resto todo era mentira. Uma mentira que ela treinou com eles várias e várias vezes para falarem exatamente isso, e o resto improvisariam, justamente para que, na pior das hipóteses, Monarch não tentasse mais uma vez forçar eles a dizerem essa verdade. E logo que ele saiu, ela partiu para o museu para colocar o Cat Noir no lugar da estátua e preparar a grande armadilha. Marinette fica triste porque no final o seu grande plano falhou, mas ela fica feliz porque é o plano mais brilhante que ela já ouviu, nem precisaria dela, mas sempre vai estar lá com ela para tudo que der e vier. E agora na visão do Gabriel, praticamente na mesma hora que Adrian foi falar a ele que não quer mais ser modelo e ela estava conversando agora sobre a paixão da Marinette por ele em multiplicação, Gabriel sente muita dor no braço, claramente, estando desenhando a sua roupa comercial para a Alliance, que vai ser o seu novo padrão branco, e vemos a marca da mão do Cat Noir que ficou toda desenhada no braço desse desgraçado, parecendo que queimou a pele. Não que ele esteja se importando com isso agora, mas devia, hein? Passando agora para ele pulverizando todos os Miraculous numa máquina das indústrias de Tsurugi e no meio do salto temporal, com Adrian tentando chegar em outro dia, mas Natalie não permitia enquanto Tomoe concordava com o projeto dele. E assim,
consegue o que precisava para transformar o pó em anéis e depois em anéis diferentes. Todos os Miraculous viraram anéis que os Kwamis podem ver das suas jaulas, que eles já deveriam estar presos nelas quando ele estava pulverizando tudo. Com os espaços de prisão extra, e assim o novo monarca se transforma pela primeira vez e seu império do horror está prestes a começar, sem nunca mais ser enganado de novo pela Ladybug. Ou seja, não vai perder Fluffy o Miraculous do coelho que fez ele querer criar os anéis, e sim ele quase perder nesse episódio e ser enganado desse jeito, quase perdendo todos os Miraculous que ele tinha. Por isso, agora ele vai parar de agir por si só e voltar a confiar nos seus acumatizados, mais poderosos do que nunca, sem risco de perder nenhum Miraculous. Novamente, o ápice foram os Kwamis e a explicação do Oreko, e eu achei brilhante o plano da Marinette. Só que a burrice do Monark dela no episódio é algo que pesa muito. Já está se tornando repetitivo, mas mesmo assim, contribuiu muito para a história no geral. Dito isto, a nota para a destruição é 8.8. Poderia ser mais se não tivessem essas coisas ridículas, e lembre que 8.8 é nota suficiente para você passar na média de qualquer escola, por mais que tenha muita gente que não gostou desse episódio com justas causas. E por esse vídeo é isso, galera. Espero ter gostado de uma análise de Miraculous depois de tantos meses sem nada, que na semana que vem, na próxima terça, teremos a análise do episódio Júbilo, que sai no Globo, e amanhã temos as curiosidades inúteis do episódio Destruição. Deixe seu like, isso sempre ajuda, comentem as notas de vocês pro episódio, se inscreve no canal para não perder nada. Aqui tem outro vídeo de uma análise do episódio de A Casa da Coruja da terceira temporada, e até o próximo vídeo.